E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria falar com vocês então do capítulo 3 do nosso livro, que é o capítulo sobre universais e particulares, né? E muito da metafísica foi feito falando sobre universais e particulares. Esse é um tema que eu gosto especialmente. E talvez, para as pessoas que estão vendo pela primeira vez essa discussão, talvez seja uma discussão difícil de pegar. Mas quando você entende o que está sendo discutido, é uma coisa muito fundamental, muito simples, né? Então, assim, tenta lembrar sempre de que é algo muito simples que está sendo colocado em causa aqui, que é algo que a gente toma como normal e não se pergunta, mas que é um assunto intrigante, que é qual é o... Opa, desculpa que está tremendo aqui. Qual é o fundamento da semelhança, né? Então, a dúvida que leva a gente à resposta dos universais, que existem universais e tal, é saber o que faz, por exemplo, Ahn, vamos lá. Essa cadeira aqui ser branca e a parede ali atrás ser branca. É claro que minha cadeira tá um pouco amarelada por causa da velhice, mas assim, o que faz, por exemplo, essa parte aqui da parede, né, ser branca e essa parte aqui da parede também ser branca? Né? Parece que essas duas partes da parede são partes individuais, específicas da parede. Ou a parede e a minha cadeira, né? As duas ou os três são pedaços individuais de objetos concretos, materiais, que têm uma determinada propriedade, que é a propriedade de ter a cor branca. Né? Então, assim, a gente se pergunta o que é essa propriedade que os objetos individuais têm de ser a cor branca, que parece que eles têm a mesma propriedade. Né? Essa parede e a outra têm a mesma propriedade de ser branca. É claro que cada um tem a sua tinta particular passada ali, mas as duas tintas particulares passadas ali são exatamente semelhantes. Em qual sentido? Em que as duas expressam a brancura, né? Então, assim, a gente perguntaria, o que é essa coisa que parece ser essa propriedade que pode estar num objeto, mas também pode estar no outro. Os dois objetos podem ter a mesma propriedade. Agora sim, falar isso normalmente não parece tão intrigante assim, mas quando a gente para pensar, por exemplo, um mesmo objeto não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Eu não posso estar aqui onde eu estou, sentado, e ao mesmo tempo sentado ali em outro lugar. Então, assim, os indivíduos particulares, eles são tais que não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas as propriedades, elas são tais que podem estar em dois indivíduos ao mesmo tempo. Por exemplo, a propriedade de ser branca está aqui nessa parte dessa parede, está aqui nessa parte da parede, está aqui nessa cadeira, né? Está em muitos lugares ao mesmo tempo. Agora, existe então um outro tipo de entidade fundamental da realidade, que não é só de ser um indivíduo particular, como eu, como a cadeira, existe também a categoria de ser uma propriedade. E essa categoria é essencialmente diferente de ser um indivíduo, no sentido de que a propriedade pode estar em vários indivíduos, mas o indivíduo não pode estar em vários outros indivíduos. Né? O indivíduo não tem essa capacidade da propriedade de se instanciar em vários indivíduos diferentes. Então a gente pareceria que o mundo seria composto pelo menos de duas categorias fundamentais, que seriam a categoria do particular, de alguma coisa ser particular, só poder estar num lugar e não poder estar em dois ao mesmo tempo, e a categoria de ser uma propriedade, que essa propriedade teria uma capacidade intrigante de estar presente em mais de um local ao mesmo tempo. Né? Agora, o que é esse estar presente em mais de um local ao mesmo tempo? Né? Os teóricos realistas diriam que existe de fato uma propriedade que existe de fato essa característica de poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, e que isso faz desse tipo de entidade, as propriedades, terem uma característica distintiva dos indivíduos particulares, que faz delas universais. Enquanto os indivíduos particulares não são universais, as propriedades são universais. Né? Então, de algum jeito, a gente teria que existem tanto indivíduos particulares quanto propriedades universais que esses indivíduos particulares têm e que podem ter as mesmas. Agora, qual é o sentido que a gente dá para essas mesmas? Né? É uma coisa que a gente se pergunta. Então, assim, há três tipos de indivíduos aí.
de maneira bem geral. O indivíduo que acredita que existem universais, que existem essas propriedades com a capacidade diferenciada de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E existem filósofos também que acreditam que não existem esses universais e que a gente pode dar conta dessas características repetíveis das coisas, né, de alguma outra maneira. Geralmente eles são os antirrealistas com relação a universais, geralmente eles são chamados de nominalistas. Por quê? Porque eles falariam que essa questão de ser uma característica repetível das coisas não passa de um nome. Não é que as coisas realmente têm características repetidas. Cada coisa tem suas próprias características, mas a gente classifica ou categoriza essas coisas dentro de uma mesma categoria, né? E aí por isso que elas parecem a mesma propriedade, mas não são a mesma propriedade de fato. Então a gente tem os nominalistas ou antirrealistas que não acreditam que existem propriedades universais, né? Que as propriedades não são universais. E a gente tem os realistas, que acreditam que há propriedades universais, né? Que existem universais. Né? E aí, os realistas, a gente divide em pelo menos dois tipos de realistas, que são os platônicos e os aristotélicos, e os antirrealistas, os nominalistas, a gente divide em diversos tipos de nominalismo. Nominalismo de semelhança, nominalismo de classe, nominalismo de conceito, vários tipos de nominalismos diferentes, de acordo com o que eles tentam dizer que satisfaz esse papel teórico de explicar as semelhanças entre as coisas. Né? Então, é isso. Então, começando com relação aos realistas, né? A gente tem dois tipos que eu falei, principais, né? Muitos outros são construíveis, né? Você, como filósofo, pode tentar desenvolver sua própria teoria. Mas a gente apresenta, pedagogicamente, dois tipos de universalistas, realistas com relação aos universais, que são os aristotélicos e os platônicos. O que eles querem? O que isso quer dizer? O aristotélico fala que na verdade, existem essas características repetíveis das coisas e, por exemplo, o branco da parede está aqui, nessa parede, mas também está aqui. É o mesmo branco que está em dois lugares diferentes. Então, esses universais, eles têm a propriedade intrigante de estarem em mais de um lugar ao mesmo tempo. Né? Então eles estão aqui, mas estão ali, mas estão em várias localizações ao mesmo tempo. Esse é o aristotélico. O universal é imanente às próprias coisas particulares. Ele não existe se não tiver instanciado nas coisas particulares. Então, essa característica da instanciação do universal é a presença dele nos objetos particulares. Então, o mesmo universal está presente aqui, está presente aqui, está presente aqui na cadeira, está presente em todas as coisas brancas. É o mesmo universal que todos os particulares compartilham. Então, eles compartilham essa propriedade universal, que está presente em todos eles ao mesmo tempo. A mesma propriedade em sua totalidade. Essa é a teoria aristotélica. A teoria platônica fala pra gente assim, não é bem assim. Não é que tem uma propriedade universal que está aqui ao mesmo tempo, simultaneamente está aqui também. Não. Cada um desses objetos aqui tem uma propriedade particular da brancura. E essas brancuras particulares, elas são semelhantes porque todas elas instanciam a brancura universal. Né? E a brancura universal não está em nenhum dos objetos particulares. Os objetos particulares são apenas instâncias diferentes da brancura universal. E a brancura universal não está em lugar nenhum, ela é imaterial. E os universais são todos imateriais nesse sentido. Né? Imateriais no sentido de que eles transcendem os objetos particulares. Por exemplo, por mais que não existisse nenhum objeto branco na realidade, ainda assim a brancura universal existiria. Assim, costuma-se dizer que ela existiria no reino platônico. Aí, assim, cabe ao platônico explicar o que é esse reino platônico. Como que os universais existem dessa maneira imaterial no mundo, né? Eu tenho uma teoria para tentar explicar isso, que eu falo que as leis da natureza são universais platônicos, assim, transcendentes aos objetos particulares, e que elas existem como regras de um determinado mundo, ou da totalidade dos mundos.
né? Então, assim, eu tento dar uma visão um pouco mais adequada para esse reino platônico, que seria essa sobreposição de regras na realidade, que faz as coisas funcionarem como elas funcionam, um pouco melhor do que falar que é um mero domínio conceitual. Mas a gente pode tentar determinar isso de várias formas, eu diria. Né? Então tá, então a gente tem essas visões platônica e aristotélica com relação aos universais, ok? Que falam pra gente qual é a natureza dessa entidade super interessante e diferente, que seriam os universais, que teriam ou essa capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ou que eles teriam essa capacidade de instanciar, quer dizer, os particulares, né, teriam a capacidade de instanciar esse universal. Esse universal seria essa entidade transcendente que se relaciona por meio da relação de instanciação, ou de participação, ou de exemplificação com os universais. Né? Os universais, então, entidades transcendentes, e os particulares, entidades imanentes, que se relacionariam pela relação de instanciação. Mas aí cabe a pergunta, né? O que são essas entidades imateriais? Existem mesmo essas entidades materiais? Como podemos adquirir conhecimento dessas entidades materiais? E o que é essa relação de instanciação? Será que essa relação de instanciação não deixa a teoria muito mais obscura e que de repente a gente deveria aceitar uma teoria mais mínima com relação à postulação de entidades desse tipo? Será que a gente não deveria rejeitar a existência dos universais e passar para o lado antirrealista? Eu não sei a resposta disso, eu sou realista. Mas os antirrealistas têm um ponto aí, né? E eles questionam essa relação de instanciação e dizem que ela é obscura. E eles tentam construir uma teoria que dê conta dessa generalidade que parece existir no mundo de fato, né? Onde muitas coisas têm a mesma propriedade, ou parecem ser. Eles falariam pra gente, de repente, um nominalista de predicados, um antirrealista que fala pra gente que esses nomes genéricos, na verdade, eles são apenas os predicados. A gente usa predicados genéricos, mas, na verdade, cada objeto tem uma propriedade particular. Essas propriedades, né, fazem os objetos se assemelharem entre si. Então, nesse sentido, a gente usa o mesmo predicado para vários objetos que são semelhantes, mas não tem uma propriedade única que todos estão compartilhando. Repara, esse é o nominalismo de predicados, que fala pra gente que a gente explica essa generalidade por meio de predicados e semelhança entre os objetos que tem, aos quais são atribuídos esses predicados. Né? São conjuntos de objetos aos quais são atribuídos o mesmo predicado, porque eles são semelhantes entre si. Né? Aí assim, a gente não está explicando a semelhança, que era o objetivo da questão que a gente começou, né? Explicar o fundamento da semelhança. Eles falariam, por exemplo, que os realistas também não estão explicando a semelhança, na medida em que postulam a relação obscura de instanciação. A instanciação é complicada e não explica, então, a semelhança. Então os nominalistas falariam, a gente também não está explicando, tomando a semelhança como primitiva e partindo a partir daí, né? Para construir a realidade. Então a gente teria, pelo menos, esse tipo de nominalista, né, contra os teóricos dos universais, o nominalista de predicados. Mas ele pode falar também que ele pode tentar reduzir essa generalidade não a predicados, mas a conceitos ou a classes, né, assim, ou deixar como uma semelhança paradigmática entre objetos. Você repara, tem muitas formas de tentar construir o nominalismo e se livrar da noção de universais. Né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. O Russell, por exemplo, ele tenta uma teoria bastante interessante que é para se livrar da noção dos indivíduos, né? Que é uma noção de feixe de propriedades. Né? Isso é interessante, né? Porque pode ser difícil para a gente explicar a relação de instanciação quando a gente tem os indivíduos e as propriedades. Mas quando a gente só tem as propriedades, será que a gente consegue fazer isso melhor? Então, a teoria do Russell, os objetos seriam feixes de propriedades, né? Na verdade. Mas isso tem um problema, alguns problemas gerais pra gente. Um é explicar como é que é a relação de copresença, que é os feixes teriam essa relação de copresença num mesmo feixe, que isso fariam ele ser um indivíduo particular.
E esse é um dos problemas. E outro problema é o próprio problema da individuação, que é, se os indivíduos não passam de feixes de propriedades, e as propriedades são propriedades universais, que podem ser tidas por mais de um indivíduo, então, assim, a princípio parece possível existirem dois feixes com exatamente as mesmas propriedades. Como as propriedades são universais, então, assim, o que faria um feixe distinto do outro? A gente não seria obrigado a dizer que é um feixe só em vez de dois? Então, assim, existem alguns problemas para a teoria dos feixes, mas eles tentam escapar um pouco dessa relação de instanciação, mas acabam caindo nesse problema de explicar a copresença e dá um problema de explicar a própria individuação, como se os objetos não passam de propriedades universais. Como de dois objetos com as mesmas propriedades universais, como é que a gente distinguiria um do outro se não tem nenhum nível de particularidade? Todos são universais, seria o mesmo objeto. Né? E é isso que faz a gente cair no problema da individuação, que é um outro problema da metafísica, que é explicar o que dá a individualidade para os indivíduos, tal como explicar o que dá a universalidade para os universais, o que torna o que explica os nossos predicados que parecem genéricos, são universais ou não são, né? O que explica os nossos indivíduos serem individuais e não meramente conjuntos de propriedades universais, né? O que dá a individualidade mesmo dos objetos. Né? A gente precisa de dizer que existe um substrato da particularidade, ou a gente pode levar adiante uma teoria de feixes de propriedades universais sem nenhum substrato. Né? O que fazer? Né? Então tem várias teorias interessantes, eu aconselho você a ler o capítulo e de repente a bibliografia adicional indicada, porque esse assunto é muito interessante, tem muito pano para manga. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às teorias dos universais, aos tipos de nominalismo, vocês conversem comigo que a gente pode tirar todas essas dúvidas, né, para vocês poderem fazer uma boa prova. Até mais, pessoal, e até o próximo vídeo.